O palco mais importante da diplomacia mundial é a Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil, como manda a tradição, é sempre o primeiro a falar ao mundo. E o discurso do presidente Lula é sobre a soberania e sobre a força da democracia. A plateia aplaude algumas vezes aquilo que parece um triunfo de uma estratégia diplomática. Mas o que acontece minutos depois, naquele mesmo púlpito, muda esse roteiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assume a palavra e, ao invés de falar sobre paz mundial, aponta uma arma verbal diretamente para o Brasil, acusando o nosso país de censura, prisões políticas, de corromper com a própria justiça. Isso não é um roteiro de um filme. Aconteceu hoje de manhã na ONU. E a pergunta que ecoa pelos corredores do poder é como o Brasil, que passou semanas construindo uma imagem de democracia exemplar, se tornou o alvo principal do líder da nação mais poderosa do mundo. É justamente essa história que eu quero te contar hoje, peça por peça. Essa não é apenas uma análise sobre política externa, é sobre uma batalha de narrativas que pode custar bilhões ao nosso país e afetar diretamente o seu futuro. Para entender a dimensão desse confronto, precisamos entender o palco. A Assembleia Geral da ONU é onde o mundo se encontra. São 193 nações debatendo o nosso futuro coletivo. Este ano, na 80ª edição, celebra o próprio aniversário da organização, sob o lema da paz e do desenvolvimento. E nesse palco há uma tradição sagrada. Desde 1946, o Brasil tem a honra de abrir o debate geral. É um símbolo do prestígio diplomático brasileiro e principalmente da sua histórica neutralidade. E logo depois fala o país anfitrião, os Estados Unidos. O que deveria ser um início protocolar, hoje se transformou num campo de batalha. Às 9 da manhã, Lula discursou por 20 minutos. Logo depois, Trump falou por quase uma hora. E o protocolo, a tradição, tudo isso deu lugar a um embate direto que o mundo inteiro assistiu. Mas essa colisão não surgiu do nada. Ela foi o resultado de uma ofensa diplomática meticulosamente planejada pelo governo brasileiro nas últimas semanas. O objetivo era claro, usar a mídia internacional, em grande parte alinhada ideologicamente à esquerda, para construir uma narrativa de democracia resiliente que legitimasse as ações controversas do judiciário brasileiro. Uma peça importante nesse tabuleiro foi a entrevista à BBC de Londres, em 17 de setembro, onde Lula sinalizou uma busca por civilidade, uma declaração que a emissora, com seu conhecido viés progressista, enquadrou como uma postura madura sem aprofundar nas tensões reais entre os países. O outro movimento foi ainda mais ousado, um artigo de opinião no coração da mídia liberal americana, o New York Times. Com o título A Democracia Brasileira é Inegociável, Lula defendeu a condenação de Bolsonaro com julgamento meticuloso, efetivamente transformando o STF em um herói contra o golpismo. E para selar essa narrativa, veio a chancela do mundo financeiro. O Financial Times estampou Bolsonaro em sua capa, declarando que o Brasil dava uma aula de democracia ao mundo, uma manchete que convenientemente ignorou as críticas crescentes sobre prisões e censura no Brasil. E ontem, já em Nova York, a ofensiva continuou com entrevistas à CNN e à PBS. Em ambas a mensagem foi a mesma: Lula é o líder que busca diálogo, apesar das tensões. Esses veículos criaram uma bolha de percepção, preparando o cenário para que o discurso na ONU soasse como a voz da razão. Uma narrativa poderosa, mas como a gente viu hoje, tinha um ponto cego muito perigoso. E aí então chega o clímax da estratégia brasileira. Lula sobe à tribuna e entrega um discurso polido na ONU. Ele fala em soberania inegociável, condena sanções arbitrárias e intervenções unilaterais. Uma alfinetada clara, mas anônima, contra as tarifas e sanções americanas. Mas notem o seguinte: em nenhum momento o presidente Lula pronuncia as palavras Estados Unidos ou Donald Trump em seu discurso. Foi uma crítica velada, uma escolha diplomática. A mídia que o apoiou aplaudiu como firmeza soberana. Mas aqui fica a análise crítica. Foi firmeza ou foi uma oportunidade perdida? Ao evitar o confronto direto, o Brasil fez um discurso para seus aliados ideológicos, mas talvez tenha perdido a chance de forçar um diálogo real com o principal parceiro comercial. Uma estratégia que alguns minutos depois nós veremos que não funcionou. Isso porque a diplomacia tem suas regras próprias. A principal delas é que o seu adversário também joga. E minutos depois de Lula descer do púlpito, Trump assumiu o palco e ele pega a narrativa brasileira e vira ela do avesso. Sem rodeios nenhum, Trump acusou o Brasil nominalmente de censura, de prender opositores, de ter um judiciário corrupto que viola os direitos até de cidadãos americanos. E ele não estava mandando recados, ele estava declarando uma posição dos Estados Unidos contra o Brasil. E o mais importante, ele conectou essa acusação diretamente à economia. As tarifas de 50% contra o Brasil, segundo ele, não eram protecionismo, mas uma resposta necessária da maior potência do mundo tentando preservar as liberdades contra abusos cometidos no Brasil. E finalizou com uma ameaça direta: o Brasil está mal e continuará mal sem os Estados Unidos. O que vimos de reação na plateia foi um misto de choque com risos nervosos. Em um único discurso, Trump desfez a bolha narrativa que o Brasil levou semanas para construir, com o apoio da mídia não só brasileira, mas também da mídia internacional. Porém, no meio dessa guerra de palavras, um gesto que ninguém esperava. Trump revela em seu próprio discurso um encontro de 20 segundos com Lula nos bastidores. O presidente americano fala que trocaram um abraço e que ele fez um convite ao presidente Lula para se encontrar na próxima semana e discutir o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. E o Itamaraty confirmou esse rápido encontro entre os dois presidentes. Trump, o mesmo homem que fez as acusações mais duras, abriu a porta para a negociação. Essa é uma jogada pragmática
do governo americano, que colocou a responsabilidade de buscar o diálogo diretamente no colo do Brasil, demonstrando que os Estados Unidos sempre esteve aberto ao diálogo, mas que isso nunca foi buscado pelo governo brasileiro. E aqui talvez resida o erro de cálculo da estratégia brasileira. Naquela mesma entrevista à BBC, Lula admitiu nunca ter tentado ligar para Donald Trump. O governo brasileiro apenas esperou enquanto a maior economia do mundo sinalizava que a iniciativa deveria partir de Brasília. E por que isso é tão grave? Porque não estamos falando de ideologia, estamos falando de realidade. Os Estados Unidos são o maior investidor estrangeiro no Brasil, com mais de 200 bilhões de dólares injetados em nossa economia. Negligenciar essa parceria não é um ato de soberania, é um risco calculado que pode custar muito caro para o Brasil. E a história recente nos oferece lições muito duras de quem enfrenta diretamente o governo americano. Nos anos 2010, a Venezuela confrontou os Estados Unidos, o resultado foi isolamento e colapso do país. Nos anos 2000, a Argentina adotou uma postura radical e mergulhou em uma crise da qual nunca se recuperou totalmente. O Brasil é maior, mais forte, mas não imune. Nossa economia depende da parceria com os Estados Unidos. A reunião que Trump propôs pode ser a única chance de reverter um cenário de perdas bilionárias que o Brasil pode sofrer. A diplomacia brasileira precisa decidir se a sua prioridade é defender uma agenda partidária e o alinhamento ao STF ou se é defender os empregos e a estabilidade do povo brasileiro. Especialistas do FMI já alertam, uma relação tensa com um parceiro como os Estados Unidos pode custar até 2% do nosso PIB por ano. Isso não é retórica, isso é matemática. E isso nos traz de volta à pergunta central. O Brasil terá o pragmatismo de recalcular a sua rota? Ou a ideologia falará mais alto, nos empurrando para um isolamento perigoso e um confronto direto com os Estados Unidos, a maior potência do mundo? Agora eu quero ouvir de você. Deixa sua opinião nos comentários. Qual deve ser o caminho para o Brasil? O confronto ou a conciliação? O que é mais importante, a firmeza ideológica ou o pragmatismo econômico? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito ouvir o que você pensa a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, vai ajudar muito o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. E se inscreva no canal. Todos os dias tem vídeo novo contando sobre tudo que acontece aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.